A Ti pela vida da Nathalie, Senhor. Ó Pai, ela se encontra naquele hospital, mas o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Ó Pai, o Senhor está aqui e o Senhor está lá. Nós queremos no Teu poder, na Tua soberania, no Teu agir, que todas as coisas estão no controle de Tuas mãos. Ó Pai, nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, segundo a Tua vontade. Ó Deus Santo, faça o milagre agora sobre a vida da Nathalie, segundo a Tua vontade e o Teu querer, papai. Ó Deus, nós te pedimos porque nós cremos em Ti, Pai. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, para que esta família, irmão Ziel, irmã Adriana, Heloísa, possa cantar o milagre que o Senhor fez, ó Pai, na vida da Nathalie. Eu creio, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, o Teu operar, o Teu agir, o Teu mover sobre essa família, Pai, de maneira gloriosa, poderosa e sobrenatural. Repreendemos toda a enfermidade e todo o mal agora pelo poder do nome de Jesus. Ó Pai, a vida também da Isabel, Senhor, abençoe a irmã Isabel que está com labirintite. Repreendemos agora toda a enfermidade e todo o mal pelo poder do Teu nome. Te pedimos também, meu Pai, pela vida, Senhor, da irmã Hilda, que se encontra enferma. Repreendemos a enfermidade e o mal agora pelo poder do nome de Jesus, para que nossa serva possa achar bem a partir de agora. Ó Pai, te pedimos também pela vida da Helena, Senhor, e do Juninho. Ó Pai, essa criança que está entubada, o Juninho que está com câncer. Ó Pai, repreende mal, repreende a enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem vida para dar, espiritual, física, emocional. Então, em nome de Jesus, age em todas as esferas da vida, operando, Senhor, na vida dessas pessoas. Abre a porta da palavra e usa o Teu servo de maneira extraordinária. Ó Pai, abençoa os Teus filhos que estão com coração receptivo para a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço por Tua graça e misericórdia. Amém. Abre o seu coração, abre o seu entendimento. Deus tem uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus, nosso companheiro, presbítero irmão Rogério, nos dará um estudo nesta noite. Em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos gratos a Deus e estamos mais uma vez na sua presença para louvarmos e glorificarmos o seu santo nome. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 32 e o verso de número 2. Deuteronômio capítulo de número 32 e o verso de número 2. Eu vou ler apenas até o verso de número 4, o 2, o 3 e o 4, que refere-se ao último cântico de Moisés. Diz assim a palavra do nosso Deus: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Moisés, ele estava praticamente no final da vida dele, quando ele entoou esse último cântico. Ele estava no limiar da terra prometida. Os irmãos sabem que ele acabou não entrando na terra, apenas viu a terra de longe, mas ele escreveu esse último cântico, dizendo que goteje a minha doutrina como a chuva. Talvez seja um dos versos em que aparece o termo doutrina. E é o que nós estamos fazendo nesta noite, que aliás iniciamos domingo, gotejando a doutrina. Já foi falado aqui sobre
sobre bibliologia, a doutrina das Sagradas Escrituras. Depois, na terça-feira, falamos sobre o ser de Deus. E hoje nós queremos falar um pouco sobre Cristo e sobre a Santíssima Trindade, não perdendo de vista também a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo. Então, pelo slide aqui, os irmãos estão vendo que nós iremos falar sobre teologia sistemática, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e as relações na Santíssima Trindade. Então, antes de iniciarmos propriamente dito sobre teologia sistemática, nós iremos falar um pouco sobre o credo das Assembleias de Deus. Por que isso? Porque cada denominação evangélica, ela possui artigos de fé. Estes artigos, eles recebem o nome de credo. Por que credo? Porque é oriundo da língua latina, de um verbo credere, que significa crer. Então, credo, na verdade, significa crer. É aquilo que nós cremos. Então, quando eu falo do credo das Assembleias de Deus, eu falo daquilo que nós professamos, daquilo que nós cremos. Então, na verdade, não são meros artigos que ficam expostos em um quadro. Tem algumas denominações que fazem um quadro, coloca na parede, mas, na verdade, eles não são para ficar expostos em uma parede. Na verdade, são resumos magníficos dos ensinos doutrinários das Sagradas Escrituras. Ora, se a nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia, logo o nosso credo ele está totalmente embasado nas Sagradas Escrituras. Então, irmão, quando nós falamos do credo, talvez você pense assim: não, mas alguém criou esses artigos. Não, eles estão aqui nas Sagradas Escrituras, porque a nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. Portanto, o nosso credo é extraído da Bíblia Sagrada. Então, um operário do Evangelho, operário aqui está no sentido de servo, aquele que realiza uma determinada obra. Então, um operário do Evangelho que não conhece o credo, ele é levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, diz o apóstolo São Paulo em Efésios, no capítulo 4 e o verso 14. Então, um servo de Deus, um operário que milita na causa de Deus, na verdade, ele precisa conhecer a sua ferramenta de trabalho. Porque se ele não conhece a ferramenta de trabalho, pode acontecer acidentes desagradáveis. E diz o apóstolo São Paulo, ele é levado em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, aparece uma novidade aqui, ele coloca para si. Por quê? Porque, na verdade, ele não conhece aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos. Stanley Orton, que é um escritor norte-americano, ele foi feliz ao escrever que alguns fiéis, sem saberem que doutrina é apenas outra palavra para ensino. Então, irmão, doutrina nada mais é do que ensino. É aquilo que alguém ensina, que um professor ensina. Então, a doutrina é o ensinamento das Sagradas Escrituras. Fazem objeção ao estudo das doutrinas, tornando-se vulneráveis aos ventos de doutrina. Então, quando o pastor fala assim, semana doutrinária, ele quer dizer semana de ensino. Ele está ensinando sobre as Sagradas Escrituras. Então, a teologia sistemática, ela aborda as doutrinas bíblicas. E essas doutrinas bíblicas estão contidas no credo extraído das Sagradas Escrituras. Só por que ela é chamada de teologia sistemática? Porque ela é abordada de maneira organizada e sistemática, ou seja, é a Bíblia como um todo. Eu pego um determinado assunto e vejo o que as Sagradas Escrituras dizem sobre
determinada doutrina. Então, o nosso pastor no domingo, ele leu lá o primeiro artigo do nosso credo, que extraído da Bíblia Sagrada, que nós cremos na Bíblia e que foi inspirada por Deus. Ele citou o texto do apóstolo São Paulo, Theopneustos, ou seja, soprado diretamente por Deus. E eu tenho aqui o segundo, o terceiro e o quarto credo. Passa o slide aí. Então eu tenho aqui, o segundo, que diz assim, cremos em um só Deus. Os irmãos estão vendo que o termo Deus ali está destacado em vermelho, porque nós queremos falar sobre Deus. Então nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Então nós temos aqui a doutrina da Santíssima Trindade. Então os irmãos viram que no nosso credo também consta a doutrina da Santíssima Trindade. Por quê? Nós cremos em um só Deus, e esse Deus, ele subsiste em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Isso está contido em Deuteronômio, no capítulo de número 6 e o verso 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vemos aqui que Deus, ele é uma unidade. Deus, então, ele é um. Lá em Mateus capítulo 28, o verso 19, Marcos capítulo 12, o verso 29, Gênesis no capítulo 1 e o verso 1, do 2 e o 7, Hebreus no capítulo 11 e o verso 3, e Apocalipse no capítulo 4 e 11. Além dessas referências, por toda a Bíblia, nós vemos Deus em ação, as três pessoas da Santíssima Trindade em ação. O terceiro credo diz assim, cremos também no Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos viram, no segundo, cremos em Deus. No segundo, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João capítulo 3, o verso 16 a 18, Romanos 1, 3, 4, Isaías 7, 14 e Mateus 1 e 23, Hebreus 10 e 12, Romanos 8 e 34 e Atos no capítulo 1 e o verso 9. E por toda a extensão da Bíblia, nós vemos o Senhor Jesus em ação, até mesmo no Velho Testamento. No quarto ponto do nosso credo, nós cremos então na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial como o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Sabe por que a Igreja de Deus passou pela pandemia? Porque nós fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele em nenhum momento nos abandonou. Talvez você pense assim, mas
Deus manda uma pandemia dessa e nem os crentes escapam. Na verdade, irmãos, era para ter morrido todo mundo, mas o Espírito Santo, ele continua guiando a Igreja de Deus. Isso está, irmão, em 2 Coríntios, no capítulo 13, o verso 13, 2 Coríntios 3, 6 e 17, Romanos 8 e 2, João 16 e 11, Tito 3 e 5, 2 Pedro 1 e 21 e João no capítulo 16 e o verso 13. Então, os irmãos viram que o nosso credo, ele está contido na palavra de Deus. Então, quando você conhece o credo, na verdade, você conhece a palavra de Deus. Então, nós somos guiados, irmão, por esta palavra. Então, cremos em um só Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo e cremos no Espírito Santo. Então, nas doutrinas bíblicas, nós iremos fazer uma abordagem criteriosa e organizada do Pai, do Filho, do Espírito Santo e suas relações na Santíssima Trindade. Então, quando eu falo de Deus, eu uso um termo grego chamado teontologia. Talvez você estranhe assim, mas não está errado essa coisa. Não é teologia, não é, irmão. É teontologia, que na verdade vem de 3 palavras gregas: teos, que quer dizer Deus, ontos, que quer dizer o ser de Deus, e logos, que quer dizer o estudo ou a palavra. Portanto, teontologia é o estudo sobre o ser de Deus. É diferente de teologia, porque teologia vem de 2 palavras gregas: teos, que significa Deus, e logos, que quer dizer estudo. Então, a teologia é o estudo sobre a divindade de forma geral, e a teontologia é o estudo específico sobre Deus, sobre o ser de Deus, que isso foi falado na terça-feira. Então, quando eu falo de teontologia, eu falo do estudo sobre o ser de Deus. Depois, nós iremos falar sobre cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Vem de 2 palavras gregas: Christos, que significa Cristo, e logia, que significa estudo. Portanto, cristologia é o estudo sobre a pessoa de Cristo. E por último, pneumatologia. Pneumatologia, irmão, é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, vem de 2 palavras gregas: pneuma, que quer dizer sopro, que quer dizer hálito, e logia, que quer dizer estudo. Então, pneumatologia é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo e as relações que cada pessoa executa na Santíssima Trindade. Porque, irmão, nenhuma das pessoas invade a área do outro. É tudo, Deus é um ser organizado, um ser, irmão, que nele não há confusão. Sendo um Deus perfeito, ele não pode ter confusão. Portanto, irmão, temos a função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo. Então, teontologia é o estudo sobre o ser de Deus. Eu vou passar rapidamente por teontologia, que são os temas estudados na teontologia. Primeiro, a existência de Deus. A Bíblia, foi falado na terça-feira, que a Bíblia não se incomoda em provar a existência de Deus. Ela parte do princípio de que Deus existe. Tanto que lá em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 1, está escrito assim: e criou Deus, no princípio criou Deus. Ele já nos apresenta de forma imediata Deus. A Bíblia não procura provar a existência de Deus. Ela parte do princípio de que Deus existe, e diz o autor da epístola aos Hebreus, ele é galardoador. Então, a teontologia, ela trata sobre a existência de Deus, a imutabilidade, a eternidade de Deus. Imutabilidade quer dizer não há mudança. Deus não muda.
A eternidade quer dizer que ele não tem nem princípio de dias, nem fim de dias. A onipotência quer dizer que é-me dado todo o poder no céu e na terra, no Evangelho de Mateus. Onipresença, ele está presente em todos os locais. E onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Depois nós iremos falar, trata-se da a santidade e a justiça de Deus. Então os irmãos viram que eu coloquei santidade e justiça de Deus, porque na verdade elas andam de forma contínua juntas. Por quê? Deus é um Deus santo? Sim, mas ele também é um Deus justo. A misericórdia e a ira de Deus, a imanência e transcendência de Deus, talvez seja a primeira vez que você ouça falar sobre isso. A imanência, irmãos, trata-se de um conceito em que Deus está muito acima da sua criação. E parece que ele está tão longe, mas ele não está longe, porque aí tem a transcendência de Deus. Apesar dele ser superior à humanidade, ele está muito próximo do ser humano. É o que diz a imanência e a transcendência de Deus. A unidade e trindade de Deus. E talvez você ache contraditório. Unidade e trindade. E os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então, irmão, esses atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus comunicou aos seres humanos. E incomunicáveis são atributos que somente pertencem a Deus. Por exemplo, a onipotência só pertence a Deus, a onipresença só pertence a Deus, a onisciência só pertence a Deus. E talvez você pense assim, mas o diabo também é, não, o diabo não é. O diabo não é onipotente, não é onipresente e não é onisciente. Somente isso é um atributo incomunicável do nosso Deus. Então, as implicações da teontologia, ou seja, os temas estudados na teontologia trazem implicações práticas para a vida cristã. Por quê? Millard Erickson, que é um teólogo norte-americano, ele escreveu que o conceito de Deus, adotado por uma pessoa, fornece toda a estrutura dentro da qual ela constrói sua teologia e vive sua vida, ou seja, a teologia sistemática. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a teontologia, irmão, ela é tão importante que se você não entender a teontologia de uma forma completa, essa incompreensão vai afetar toda a estrutura dentro da qual você vive a sua vida. Quer um exemplo disso? Por exemplo, hoje está muito em voga, e eu convido você a estar na escola dominical, que está falando sobre banalização, sobre aquilo que se tornou um lugar comum, sobre aquilo que nós banalizamos de uma tal forma. Por exemplo, uma pessoa pensa assim, Deus, ele é tão bom, Deus é amor, que ele não vai condenar, pastor, ninguém ao inferno. Mas aí você está vendo o quê? Somente o amor de Deus, mas está esquecendo do quê? Da justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus não tenha o culpado por inocente. A lei foi transgredida, o pecado tem que ser pago. Então, irmãos, Deus é amor? Verdade, mas Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, meu caro, há os dois lados da moeda. Deus é amor, mas a justiça de Deus, ele é justo. Ele quer uma punição pelo pecado. Então isso, irmão, não é um problema da soteriologia ou a doutrina da salvação. É um conceito teontológico, ou seja, você não compreendeu a pessoa de Deus. Ainda esta semana eu ouvi daquele movimento LGBT de que Deus ama os homossexuais. É verdade, não é? Deus ama, mas será que Deus ama o pecado que ele comete? Não. Deus
é justo. Então, se não se arrepender, eu tenho uma péssima notícia. Vai parar no inferno mesmo. Por quê? Deus, ele é amor, mas também é justiça. Então, quando você não compreende teontologia ou as implicações que esta teontologia traz para a vida cristã, você acaba caindo na banalização. É o que nós estamos tratando na escola dominical. A banalização do divórcio, a banalização da graça, a banalização do sexo desenfreado, a banalização de tantas coisas que sutilmente estão entrando na igreja de Deus. Antigamente, irmão, nas arenas romanas, o que o diabo fazia? Matava, mandava leões e o povo era morto. Mas ele viu, e um escritor antigo escreveu, que quando o sangue caía no chão, parecia semente. Matava-se um e aparecia 10. Então o diabo percebeu o quê? Falou, não adianta matar esse povo. O que eu vou fazer? Há um hino antigo que diz assim, ele vem com sapatinho de algodão. Ele começa bem calmo. Não faz mal. Isso não faz mal, isso é bom, e vem adentrando a casa de Deus. Então, irmãos, por isso que a teontologia, você compreendendo sobre Deus, que ele é amor, mas também é justiça. Portanto, essa teontologia é muito importante. Depois nós iremos falar rapidamente sobre cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Então, por exemplo, temas estudados na cristologia: encarnação e concepção natural, sobrenatural, a natureza de Cristo, o seu ministério terreno, significado da sua morte e ressurreição, humanidade e divindade de Cristo, a kenosis de Cristo, que talvez você não compreenda. Irmão, kenosis é um termo grego para esvaziamento. Está lá em Filipenses, quando o apóstolo São Paulo diz que ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou da sua glória, por isso que kenosis, ou seja, ele esvaziou-se da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E depois, por último, a sua união hipostática. Hipostática, irmão, é um termo grego também, que fala sobre a natureza divina e a natureza humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois iremos falar sobre pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, temas estudados na pneumatologia: a deidade do Espírito Santo. Deidade é a divindade. A divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, sua obra na criação, sua obra na redenção e qual a procedência do Espírito Santo. Então, todos esses temas são estudados em pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, nós iremos começar. Passamos rapidamente por teontologia, sobre cristologia hoje. É submissão, não inferioridade. Por quê, irmão? Você já parou para pensar assim? O ser humano, Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso não quer dizer, irmão, inferioridade. Ninguém é inferior a ninguém ali. Por quê? Nós estamos falando de hierarquia. Então, irmãos, por exemplo, na nossa vida terrena, o filho vem logo abaixo do pai. Então, irmão, na Santíssima Trindade, nós não falamos de inferioridade. Nós falamos de hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como redentor da humanidade, Cristo é eternamente submisso ao Pai. Mas é como está ali. Ele não é inferior ao Pai, ele é submisso ao Pai. Abra a tua Bíblia aí, Hebreus, no capítulo 10.
E a partir do verso de número 7, Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 7, se você encontrou, leia. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 7 até o 10. Dá uma paradinha aí. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele se refere aqui, ó. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Lá em Hebreus, no capítulo 1 e o verso 1. Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, olha lá no princípio eu estava falando sobre o Filho. Então ele diz aqui, ó. Para fazer a tua vontade. Então, quem faz a vontade? O Filho fazendo a vontade do Pai, ele é submisso ao Pai. Continua aquele. Então os irmãos viram que a epístola deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo é eternamente submisso ao Pai. Por quê? Submisso em fazer a vontade do Pai. Lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava em intensa agonia e chegou a suar sangue, ele disse assim: ó Pai, se possível, passa de mim a cruz, este cálice. Todavia, não faz a minha vontade, mas a tua. Irmão, olha, se Jesus Cristo é submisso ao Pai, por que nós não queremos ser submissos a Deus? Sendo Jesus Deus, ele é submisso ao Pai. E o crente fala de boca cheia: eu não obedeço ninguém. Irmão, tome o exemplo de Cristo. Ele é eternamente submisso ao Pai. Na encarnação, ele procurou fazer a vontade do Pai. Abra aí Filipenses no capítulo 2 e o verso 6 até o de número 8, que na encarnação ele procurou fazer o quê? A vontade do Pai. Quem encontrou, leia Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Filipenses, capítulo 2, o verso 6 e 8. 6. Olha o que diz o verso: sendo obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz. Então, irmão, ele foi obediente ao Pai. Ele poderia, pastor, se rebelar e dizer assim: não, eu não vou morrer por essa humanidade que caminha a passos largos para o inferno, eu morrer, porque, irmão, qual de nós em sã consciência vai morrer pelo outro? Ninguém. E Deus, então, ele planejou a salvação e disse assim: eu preciso de alguém que execute esta salvação, que cabe ao Espírito Santo. Mas ele diz: eu preciso de um meio. E qual é o meio? O sangue de Cristo que foi vertido no alto do Calvário. Então, irmão, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se.
ele deixou a sua antiga glória para fazer a vontade do Pai. Na eternidade vindoura, irmão, é de se espantar. Ele ainda será submisso ao Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 24. Lê para mim 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 24, que é o grande capítulo sobre a ressurreição. Capítulo 15, e o verso de número 24. Diz assim, ó. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Irmão, ele se refere ao milênio, quando Jesus vai reinar, mas no final ele vai entregar quem? O reino ao Pai. Por quê? E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto até todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, irmãos, os irmãos viram que até na eternidade que está para vir, Jesus é submisso ao Pai. Ele não é inferior ao Pai, ele é submisso ao Pai. Então, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus não teve começo. Lá em João capítulo 1 e o verso 1, que ele diz, abre aí João capítulo 1 e o verso de número 1, que é um versículo bastante conhecido, que fala sobre o Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui, irmão, Logos, que é um termo emprestado entre os gregos e romanos, esse verbo aqui significa palavra. Então, o Filho estava como a Santíssima Trindade lá no princípio da criação. Olha o que a Bíblia diz. No princípio criou Deus, Deus está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E talvez você pergunte, mas onde está Cristo nessa história toda? Está quando ele disse, e disse Deus. É a palavra, é o Logos, é o verbo divino. Estava na criação presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam lá presentes. Então, no Antigo Testamento, Cristo é retratado como o mensageiro de Jeová, ou seja, a forma pré-encarnada de Cristo. Antes da encarnação, Jesus se manifestou no Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 2, o verso 2, o 7 e o 14, fala sobre uma sarça ardente que estava lá. E Moisés se aproximou para ver o que era aquele fenômeno, e alguém disse, Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Portanto, meu caro, Cristo então, ele está na sua forma pré-encarnada, ele se apresentou como na sua forma pré-encarnada como Deus. Ele se apresentou a Gideão. Gideão estava malhando trigo onde era para malhar outra coisa. Mas ele estava com medo dos inimigos e estava lá malhando. Quem que aparece? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali, irmão, é o Senhor Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. E por que isso é possível? Lembra-se de Manoá, o pai de Sansão? Ele estava no campo, a mulher teve aquela visão toda, contou para o Manoá correu, encontrou com o anjo e perguntou, qual é o teu nome para que te honremos? Qual foi a resposta? Por que perguntas pelo meu nome, visto ser maravilhoso? E quem é maravilhoso segundo o profeta? O Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, lá está o Senhor Jesus na sua forma
encarnada. Ele estava lá na sua forma pré-encarnada e ele estava justamente no Antigo Testamento, porque talvez você pense assim, mas Deus estava, irmão, lá no Antigo Testamento também. Então nós temos Cristo como, da sua forma pré-encarnada, ele aparecendo no Antigo Testamento. Então nós temos como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus não teve começo, nem fim de dias, ou seja, ele é eterno. Portanto, meu caro, talvez você pense assim, mas que coisa, né? E muitas vezes, irmãos, nós partimos justamente desse princípio, né? De que Jesus não estava presente lá no Antigo Testamento, mas ele estava presente e ele continua, irmãos, presente no nosso meio hoje. Por isso que ele é onipresente. Sabe, domingo, quando está todo mundo, todas as igrejas tendo um culto, ele está no Japão, ele está na Coreia, ele está nos Estados Unidos, ele está no Brasil, ele está em Amador Bueno, ele está em todo mundo, porque ele é onipresente, está presente. Inclusive, ele está presente nesta noite, irmãos. Então, dê glórias a ele, porque ele é digno de glória, ele é digno de honra, ele é digno de adoração. Portanto, irmão, essa teologia sistemática, quando ela fala sobre Cristo, ela nos fala sobre a doutrina de Cristo, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Então, cristologia na sua encarnação. A Bíblia chama ele de semente da mulher. Qual é a indicação? De que Cristo não teria um pai natural. Lá no proto-evangelho, Gênesis capítulo 13, verso 15, proto quer dizer primeiro. Então, no primeiro vislumbre do evangelho, está lá a semente da mulher. Mas, na verdade, pastor, seria a semente do homem. Mas Jesus não teve um pai natural. Então seria só a semente da mulher mesmo. Então, irmão, imagine, pastor, a proeminência da mulher. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, olha o termo que eu grifei, antes de se ajuntarem. Portanto, não teve contato entre Maria e José. Eles estavam prometidos um ao outro, mas não havia contato. Então, naquela época, Maria estava desposada, ou tinha um compromisso de casamento com José. Então, a Bíblia deixa claro, antes de se ajuntarem. Então, Maria não teve contato com José. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bom, quando eu digo do Espírito Santo, num ato sobrenatural. Então, irmão, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, o que ele fez? Intentou deixá-la secretamente. Essa expressão que eu grifei leva ao quê? Que José não teve relações sexuais com Maria. Tanto que ele pensou assim, mas como é que essa mulher está grávida se eu não tive contato com ela? Ela me traiu. Não, eu não vou assumir o filho dos outros, bucha dos outros. Então, só que ele intentou deixá-la secretamente. Aí vem o anjo do Senhor em um sonho e diz assim, ô José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Por quê? O que nela está gerado é do Espírito Santo. Portanto, irmão, fica mais do que comprovado na expressão que eu grifei ali, que José não teve contato com Maria. Então, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Foi a primeira mulher, irmão, que ela já sabia o sexo do bebê no início da gravidez.
Ela já sabia. E terás um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, olha a expressão do profeta Isaías, porque refere-se ao profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá. Então, o termo no original hebraico para virgem é uma moçoila, uma mulher que não teve contato sexual com um homem. Ela é uma virgem. Irmão, Maria continuou virgem até o final da gravidez. José não a tocou. Portanto, por isso que é chamado a semente da mulher. Então, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus encarnado, Jesus cumpriu o seu ministério, confirmando que foi enviado como um profeta de Deus. João capítulo 12, o verso 11, 1 Reis 18 e 36. Então ele foi o Deus encarnado, ele cumpriu o seu ministério. O mestre realizou sinais e maravilhas, autenticando o seu ministério. Norman Geisler, que é um teólogo também norte-americano, ele escreveu que há um milagre para confirmar que a mensagem é verdadeira, é um termo grego para semeion, um sinal para comprovar o sermão, que é um ato de Deus. Então ele diz que Jesus é Deus para ratificar a palavra de Deus. Então, irmão, no ministério do Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o seu ministério. Os irmãos sabem que ele nasceu de uma virgem, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, aos 30 anos, ele passou 3 anos em uns quebradinhos, pregando o evangelho do reino, curando, libertando os endemoniados, fazendo a obra que Deus o mandou fazer. E no próximo, irmão, ele fala sobre a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Vicária aqui tem o sentido de substituto, aquilo que era para eu e você sermos penalizados. Ele foi penalizado. Jesus não apenas falou ao povo, mas também foi um sacrifício perfeito para eles. Marcos 10 e 45, João 10, 10 a 15. Então, irmão, Jesus, ele não apenas falou ao povo com palavras, ele foi o sacrifício perfeito. Diz o autor da Epístola aos Hebreus que os sacrifícios da antiga aliança eram imperfeitos, apontavam para o sacrifício maior, que seria a morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no alto do Calvário. Então o Mestre deu a sua vida em nosso favor. Foi um sacrifício para satisfazer a lei que exigia a morte do pecador. Ele morreu em nosso lugar. Sabe quem tinha que morrer pregado naquela cruz? Era eu e você. Mas ele se entregou à morte. Passou toda aquela dor. E eu vou te dizer uma coisa, aquilo não foi espetáculo para o mundo, não. Aquilo não foi para dizer que ele era forte, não. Aquilo foi para salvar a tua vida, porque se ele não tivesse salvo eu e você, nós iríamos parar no inferno. Mas ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque pelas pisaduras do Senhor Jesus, você foi curado e libertado. Então dê glória a Deus, porque Ele morreu em teu lugar. Então, irmãos, mas Ele simplesmente não morreu, Ele ressuscitou. Irmão, a ressurreição foi um fato literal, real. Mateus capítulo 28, verso 1 a 8, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24. Nós não vamos ler, mas se você quiser anotar, João capítulo 1, do verso 1 ao 8. Irmão, o sepulcro vazio, as aparições de Jesus em várias ocasiões, são provas eloquentes que ele ressuscitou.
Maria Madalena foi lá porque ele apareceu a uma mulher primeiro. Irmão, naquela época, o testemunho de uma mulher não era validado. Sabia? Em um tribunal, o testemunho de uma mulher não era aceito. Mas Jesus apareceu primeiro a quem? A uma mulher. E ela foi correndo lá contar para Pedro. E Pedro saiu numa carreira desembalada para encontrar lá. Eles chegaram, viram o sepulcro vazio. Vai lá na França, que no túmulo de Allan Kardec está escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Aqui jaz os restos mortais de Maomé. Vai lá em Israel, que ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Então, irmão, um dia Jesus será rei literalmente sobre o seu povo, durante o milênio. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 a 4. Hoje ele reina soberano em quem abriu a porta. Apocalipse capítulo 13, o verso 20. Olha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou fazer uma festa, eu vou te libertar. Então, nesta noite, escancara a porta, deixa ele entrar na tua vida, porque um dia ele será rei soberano sobre todos nós. Então, irmão, a Santíssima Trindade, eu quero começar com o que não é trindade. Primeiro, trindade não é triteísmo, significa que há três deuses. Primeiro, irmãos, trindade não é triteísmo, não é modalismo. Sabe o que é modalismo? Vem da palavra modos. Deus tem três modos de um e o mesmo ser, ou seja, tem hora, pastor, que ele se apresenta como Deus, tem hora que se apresenta como Jesus e tem hora que se apresenta como Espírito Santo. E aí nós estamos numa grande enrascada, porque qual a hora que eu vou saber que se apresenta como quem? Portanto, irmãos, modalismo não é trindade. Então vamos ver o conceito correto de trindade. Então vamos ver aqui. Deus é uma pluralidade de pessoas. Na língua portuguesa, nós temos dois gêneros, né? Masculino, nós temos plural e singular. Então, Deus é uma pluralidade de pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dentro da unidade. Unidade eu falo de essência. Lá em Deuteronômio capítulo 6, o verso 4, que é o texto áureo do povo judeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então há apenas uma essência, natureza em Deus, mas há três pessoas dentro dessa essência, natureza. Ou seja, todas as pessoas da Trindade são chamadas Deus, possuindo cada um características de uma pessoa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por essência, natureza, eu compreendo o quê? Aquilo que algo é a propriedade necessária do ser descrito. Talvez você vai pensar assim, mas não é contraditório unidade e trindade? Não é. Por quê, irmão? A lei da contradição diz o quê? Que só há contradição quando você afirma uma coisa e no mesmo texto você nega essa coisa. Então, na língua portuguesa, nas escolas se ensina o quê? Sobre coesão, sobre coerência textual. E na coerência textual você não pode ter contradições. Você está afirmando que esse pedestal é preto, na frase seguinte você não pode dizer que ele tem um tom azulado, porque seria uma contradição. Não há contradição na doutrina da Trindade, por quê? Deus é apenas um em relação à sua essência e natureza, mas ele é mais de um em relação às suas pessoas, ou seja, são relações diferentes, essência, pessoa. Portanto, em relações diferentes, não há contradição. Então, irmãos, o termo hebraico echad, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 4, significa um. Olha que coisa.
indica uma pluralidade na unidade. Da mesma forma que lá em Gênesis 2:24 está escrito: e serão ambos uma só carne. Ele usa o mesmo termo, pastor Echad. Por quê? É uma unidade composta. Então, irmão, não tem marido e mulher, serão ambos uma só carne. Na escola dominical, a irmã Marlene colou 2 folhas. E parecia que só tinha uma folha. Mas na verdade tinham 2 folhas. Porque é a unidade composta. Então o Echad ali, irmão, quer dizer o quê? Uma unidade composta. Então Deus, irmãos, em relação à sua essência, ele é um Deus. Em relação às pessoas, ele é mais de um Deus. Então, subordinação funcional. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma função ou papel diferente. Por exemplo, Deus Pai planejou e enviou o Filho. Ele é a fonte. Deus Filho realizou na cruz a salvação da humanidade, então ele foi o meio. E Deus Espírito Santo aplica a salvação nos crentes, ele é o executor. Então os irmãos viram que nós temos a fonte, o meio e o executor. Então Deus Pai planejou tudo. A Bíblia diz assim que antes da fundação do mundo o Cordeiro já estava sendo preparado e morto. Então, irmãos, Jesus realizou na cruz do Calvário e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. Ele afirmou ser Jeová. Lá em João capítulo 8, o verso 58. E o termo Jeová é um dos nomes de Deus. Portanto, Jesus é Deus. Ele afirmou ser igual a Deus. Marcos capítulo 2, e o verso 5 e as demais referências. Ele afirmou ser Deus quando aceitou a adoração. Lembra lá do Gadareno? Jesus entrou em Gadara. O cidadão estava possesso. O que ele fez? Correu, se ajoelhou, adorou. Jesus Nazareno, eu sei quem tu és. Então, irmão, Jesus, ele afirmou ser Deus quando aceitou a adoração. Ele afirmou ter autoridade igual a Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem todo o poder é onipotente? Deus. Então Jesus é Deus. Ele afirmou que as orações fossem feitas em seu nome. Lembra-se lá, irmão, daquele paralítico? Ele olhou, Jesus falou: filho, perdoados são os seus pecados. Os judeus já criticaram. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Jesus perguntou: o que vocês estão falando aí, arrazoando? Ó, o mesmo Deus que perdoa pecado é o Deus que liberta também. E para provar que ele era Deus, ele disse ao paralítico: filho, levanta-te. Eu só não perdoo o pecado, eu curo também, porque ele é Deus e as orações foram feitas em seu nome. Diz lá João: tudo que perdides em meu nome eu farei. Portanto, irmãos, são uma e a mesma pessoa. Indicação de que os membros da Santíssima Trindade não são uma e a mesma pessoa. Nós temos aqui o Pai falando com o Filho. Olha lá, Salmo capítulo 2 e o verso 7. O Filho falando com o Pai. E todas as 3 pessoas juntas simultaneamente, irmãos. Por quê? Lembra-se no batismo de Jesus? Jesus estava sendo batizado. Lá estava o Filho para João Batista. O céu se abre e a voz de Deus clama: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. Portanto, irmão, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na bênção apostólica que o pastor, todo final do culto dá,
Irmão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, que na verdade está lá em 2 Coríntios capítulo 13, o verso 13. Nós temos presente o que, pastor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, todo culto, irmão, você vê essas três pessoas juntas. Então, o Espírito Santo também é Deus. Ele recebe o nome da deidade. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Lembra lá do episódio de Ananias e Safira? Pedro falou assim: ô Ananias, por que encheu Satanás teu coração? E você está mentindo ao Espírito Santo. E logo ele disse: você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ele chama o Espírito Santo de Deus, porque na verdade o Espírito Santo é Deus. Ele executa atos da deidade. Gênesis capítulo 1 e o verso 2 que eu já citei. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, ele é associado com Deus nas bênçãos e orações. Lá em Isaías capítulo 63, o verso 7 e seguintes. Então, os três membros da Trindade, irmãos, são pessoas. Por quê? A Bíblia cita Deus como uma pessoa, o Senhor Jesus como uma pessoa e o Espírito Santo como uma pessoa. Os três membros da Santíssima Trindade têm todos os elementos que distinguem uma pessoa, ou faculdades básicas da personalidade: a mente, a vontade e sentimento. Quer ver? Deus, então, ele é uma pessoa. Ele tem intelecto para saber. Ele sente. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele tem vontade. Ele tem características pessoais. Então, irmãos, Deus, ele é, na verdade, uma pessoa. Quando a Bíblia diz assim que ele é espírito, e a Bíblia também diz que ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem as faculdades básicas que uma pessoa tem. Jesus também é uma pessoa, por quê? Ele tem intelecto, ele sabe de todas as coisas, ele tem sentimento, irmãos. Ele tem vontade, ele tem características de uma pessoa. O Espírito Santo também é uma pessoa, porque ele tem mente, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem características de uma pessoa. Ele não é a força ativa de Deus. A tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, Gênesis capítulo 1 e o verso 2, diz assim: e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é uma tradução que o hebraico, primeiro, não comporta. Ali há um erro crasso. O cidadão que escreveu aquilo provavelmente não sabe nem hebraico, porque ele deveria saber que o termo ali traduzido, irmão, não se refere a uma força ativa. Pneuma quer dizer hálito, quer dizer sopro. O Espírito Santo, irmão, não é a força de Deus. Por que não é a força? Porque você pode mentir para uma força? Não dá. Mas Ananias mentiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, você pode entristecer uma força? Não pode. Mas Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimento. Então, irmãos, ele é uma pessoa. E para terminar, que o meu tempo já acabou, nós vamos, por último, ilustrações sobre a Trindade. Porque há muitas ilustrações que não funcionam, mas essas daqui funcionam. Ó. Um triângulo. Um triângulo tem três lados diferentes ao mesmo tempo. Um estado de 3 na unidade. O triângulo tem 3 lados, mas são 3 triângulos? Não, apenas um triângulo. E olha a matemática, 1/3 potência. Irmão, esse é o exemplo mais interessante. Quanto é 1 vezes 1? Vezes 1? Então nós temos um Deus, um Filho, um Espírito Santo que é igual um Deus. Então, 1 elevado à 3ª potência, a matemática, irmão, prova a doutrina da Trindade de uma forma simples. Um Deus, um Filho, um Espírito Santo, que é igual
Há um só Deus. O amor, irmão, o amor também, o amor de Deus, Deus é amor, a Bíblia diz. Então o amor tem 3 elementos na unidade. Ele tem o amante, ele tem o amado e ele tem o espírito de amor. Agora, são 3 amores? Apenas um amor. Mente, ideias e palavras são distintas, porém elas estão unidas. Irmão, você fala quando você tem ideias. E essas ideias ficam aonde? Na mente. Então nós temos mente, ideias e palavra. São distintas? São, porém estão intrinsecamente unidas. Então, meu caro, se nesta noite você chegou aqui, talvez desiludido, talvez pensando o que eu vou fazer da vida, eu não tenho condições de fazer nada. A própria Bíblia diz que o homem sem Deus é um réu condenado ao inferno. Ele está condenado. Se nessa noite você entrou aqui, quando o pastor fizer um apelo, renda-se aos pés dele. Sabe por quê, irmãos? Essa Santíssima Trindade, Deus planejou. O Filho foi enviado e morreu na cruz do Calvário. E nesta noite o Espírito Santo te convence que você é um pecador e que necessita de Deus. Então, nesta noite, irmãos, o Cristo que morreu crucificado, ressuscitou ao 3º dia, Ele está presente nesta noite para aliviar o teu fardo. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei, e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Portanto, esse Jesus, Ele morreu, mas não ficou no túmulo, Ele ressuscitou com poder e grande glória. Que Deus em Cristo vos abençoe.